Conexões com Ricardo Bezerra. Oferecimento: Mude Praia do Futuro. Apartamentos de frente para um belíssimo mar da cidade. Sou Ricardo Bezerra e está começando o programa mais conectado do Rádio Nacional, onde você vai conhecer a história real, sem cortes, a pura verdade dos principais nomes que fazem acontecer a nossa economia com muita descontração e com aquele otimismo de sempre que a todos contagia. Está entrando no ar o Conexões comigo, Ricardo Bezerra. Lembrando que o programa é ao vivo e que você pode participar pelas redes sociais, em especial pelo YouTube da Jovem Pan News Fortaleza. E você que está acostumado comigo, vai lá no meu Instagram, tá lá ao vivo, Facebook também. E aí você pode participar, mandando recado, deixando seu nome lá pra gente falar aqui no programa. E o tema de hoje, ele não tinha nada com moda. Filho de um funcionário público municipal, ele começou muito pequeno. Na verdade, ele começou vendendo banana aos 13 anos de idade. E depois ele ingressou no ramo que mudaria a sua vida. Com muita dedicação, fé e amor pelo seu negócio, apesar dele ter começado praticamente não, literalmente no chão da casa dele. Ele cresceu e se tornou um case empresarial no Ceará e eu digo mais, no Brasil, tendo criado uma das marcas mais respeitadas e sólidas da moda feminina no país. Eu estou falando da VIP Fashion, uma das líderes nacionais em atacado de moda feminina. Os negócios se expandiram ainda mais e ele, como apaixonado por imóveis que é, e é um dos motivos dele estar aqui, incluem também até um shopping de moda, o Ceará Moda Shopping. E quem é que vai contar essa empolgante história? Eu creio que a mulher dele era para estar aqui também, a dona Viviane. Mas ele veio só, que ela não gosta de falar muito, ela não gosta de aparecer. E ele veio sozinho, o seu fundador, o meu amigo Elano Guilherme Martins, o esposo da Viviane, um campeão da VIP Fashion, a quem eu dou meu boa tarde, Elano. Tudo bom? Boa tarde, Ricardo. É um prazer imenso estar aqui. É como se a gente estivesse aqui sendo coroado, né? Porque é um programa que traz pessoas que têm importância no mercado empresarial, no terceiro setor. E a gente sempre foi teu ouvinte, a gente sempre está lá no carro. Eu sou um cara que gosto muito de rádio e sempre estou ouvindo teu programa. E hoje estar aqui é a realização de um sonho e tenho certeza de muitas outras pessoas que estão nos assistindo e nos vendo nesse momento. Todo mundo que merece, né? Obviamente que o meu radar ele não é tão potente assim. Então hoje as pessoas ficam me indicando nomes, né? A gente se conhecia do teu negócio, mas eu nunca tinha tido um contato, apesar de no passado a gente ter se encontrado aí via mercado imobiliário, mas eu não tinha ainda a relação com você. E aí tudo tem seu tempo. Então, todo mundo que merece, nesse estado, estar sentado nessa cadeira do Conexões, vai estar em algum momento, tá? Não se preocupe que vai chegar seu dia. Mas para sentar nessa cadeira aí, tem que merecer. Não é qualquer um. Rapaz, se você for tirar uma temporada só do meu setor, que é a moda, meu amigo, meus 25. Eu trago mais, porque essa história que a gente vai contar aqui, que eu espero sinceramente que possa influenciar outras pessoas que estão iniciando agora, é uma história muito comum, sabe? É uma história que se repete na maioria dos meus companheiros de confecção do setor. Todo mundo tem um início muito pequeno e o setor é tão bom que você, com pouco capital, você consegue sair de uma situação ali de uma produção muito pequena e ganhar um espaço, e você com competência e trabalho, chega lá, chega, né? Com certeza. A história do Elano é mais uma história daquelas que a gente mostra, né? A verdade, não é livro de autoajuda nem nada, é o protagonista da história que está contando, que dá para você se dar muito bem na vida, ser um grande empresário lutando com ética, com dedicação e com honestidade, tá? É isso aí que o Elano vai contar. Bora começar? Bora. O programa tem 1 hora de duração, mas você sabe que passa bem rapidinho. Quero começar pelo começo, como sempre aqui o programa, meu amigo Elano. Fala um pouquinho dos teus pais, da tua família. Tu tem uma cara de que nasceu no berço de ouro, não foi não? Rapaz, a cara ajuda, né? Isso é o DNA. Mas meu pai é funcionário público, como você disse, e minha mãe dona de casa. Eu sou filho de um segundo casamento do meu pai e percebi muito cedo, Ricardo, que meu pai já é falecido, mas eu percebi muito cedo que meu pai era mais velho
do que os pais dos meus amigos. E isso me trouxe um incômodo, né? E eu disse, rapaz, eu tenho que colar nesse homem para que eu possa desfrutar do tempo de pai e de filho dessa relação. E assim eu fiz. Essa aproximação me trouxe, como tudo na vida, coisas boas e coisas ruins, né? Minha mãe costuma dizer, minha mãe está viva, deve estar certamente nos ouvindo nesse momento, minha mãe diz o seguinte: Elano, você não teve tempo de ser rapaz, de menino você passou para velho. E isso foi uma realidade. O lado positivo é que eu tive um amadurecimento muito rápido. Eu com 15 anos, 16 anos, não que eu tivesse os amigos do meu pai, porque quem não sabe só escuta, né? Então eu participava de rodas de amigos do meu pai, que meu pai era o caçula da turma dele, então eram pessoas de 60 anos, 65 anos de idade, e eu presenciei, meu pai morreu com 85 anos, tive o privilégio de viver momentos maravilhosos com ele, desfrutando, ele viu o nosso sucesso, né? Viu todo o processo. Viu o começo, viu a luta, mas viu o sucesso também. Sim, acompanhou tudo de perto, né? E vibrava muito com isso e comemorava cada vitória da gente. Mas eu vi todos os amigos do meu pai morrer, literalmente, todos. Você acompanhou, né, como sua mãe disse, né? Você convivia ali com seu pai, com os amigos dele, que realmente eram bem mais velhos e a tendência natural era essa mesmo. Mas eu te pergunto uma coisa, tu és filho de uma família... Teu pai tinha quantos filhos? Chegou a ter quantos filhos? Total 8 filhos. Você é filho do primeiro ou do segundo casamento? Segundo. Do segundo casamento. Eu sou o mais velho. É um funcionário público da prefeitura, né? Sim, ele era auditor, né? Auditor municipal. Com 8 filhos, não era muito fácil criar, não. O bicho era danado, né? Era. E o papai gostava de ganhar dinheiro, depois se aposentou muito cedo, entra na prefeitura com 16 anos de idade, então logo ele estava aposentado. Muito cedo, né? E foi ser corretor de imóveis. Corretor de imóveis, né? E dos bons, né? Porque para sustentar 8 filhos, né? E eu soube que o rei era namorador pra caramba também. Rapaz, meu pai era meio danado, bonito, diferente do filho. Agora, o homem era bonito. A natureza é. Cabelo bonito, bom de conversa. Mas... E gastador. Rapaz, era o tipo assim, ganhou, gastou. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, meu amigo. Mas isso se viu, deixa eu te interromper, Sim. isso se viu, por quê? Porque eu vi a necessidade de juntar, de não gastar, né? Pô, meu pai faz tanta coisa, meu pai, a parte esportiva também, isso me incomodou muito. Meu pai era atleta, jogou seleção cearense de vôlei e de basquetebol no Náutico, e ainda nadava, né? E aí eu percebi, pô, depois de 60 anos ele parou de fazer atividade, ficou gordo e tal. Rapaz, eu vou me cuidar. E aí eu entrei, depois dos 40 anos, comecei a me cuidar, faço atividade, vou para o médico direto. Vocês estão entendendo o que é que o Elano está fazendo? Tem muito jovem que assiste o programa, tá? Muita gente da juventude que está querendo entender e aprender com quem se deu bem na vida. O Elano, ele podia ter pegado o lado ruim, né? Gastador, né? Não, se o meu pai é gastador, eu vou gastar também. O papai jogava baralho. Né? Jogador de baralho. Isso é que é pra lascar um. Né? Vamos dizer assim, podia levar pelo lado negativo. Ele levou pelo lado positivo. Ele pegou a cor boa, que é o esporte. Sim. Mas tu bebe? Nunca bebi, nunca fumei, nunca fui à festa. Eu tenho um amigo, Lucídio Leitão. Nunca bebeu também? Caba do Nordeste. Tu é a primeira pessoa que eu confio nesse esquema. O Lucídio Leitão gosta de dizer isso. Rapaz, esse caba que não bebe, não fuma, deve ter uns defeitos. Né? Não dá pra confiar e deve ter uns defeitinhos. Aí eu peço aqui licença, meu amigo Lucídio, pra dizer, rapaz, mas tu sabia que eu tenho vários amigos, Elano, que se deram muito bem na vida, cujos pais foram alcoólatras, tiveram muitos problemas, né, de todo tipo, e que são exatamente o oposto. Não bebe, não joga, entendeu? Ricardo, eu acredito muito nisso. Por quê? Porque senão seria muito fácil a natureza. Pai bom, mãe boa, filho bom. E não é assim. Não é assim. Você já nasce, né, com aquilo. Lógico que o ambiente, onde você é criado e tal, faz o indivíduo também. Mas você já nasce. Com aquela predisposição, né? Deus é uma coisa que a gente não pode de maneira nenhuma desprezar. Deus tem os seus escolhidos. Eu acho que eu tô falando com um deles aqui, né? Por tudo, né?
E modéstia à parte, se Deus quiser, quem está vos falando aqui também, graças a Deus. Amém. Vamos nós aqui, vamos nós. Qual foi o teu primeiro negócio? Emprego tu nunca teve, né? Tu sabe o que é carteira de trabalho, aquele bichinho azul assim? Rapaz, tu já pegou nela só para assinar, né? Eu sei porque... Sei porque você tem vários, né? Só para assinar. Mas... Tem algumas pessoas que trabalham lá com a gente, mas assim, hoje eu tenho 55 anos de idade, eu nunca trabalhei para ninguém. Não é desmérito de jeito nenhum para quem trabalha. Eu acho até que é uma oportunidade. Mas a minha característica sempre foi de empreender, de fazer negócio, de querer. Ricardo, se você perguntasse, Alan, tu queria ficar rico? Cara, eu nunca quis ficar rico. Nunca quis. Tudo que eu vivo hoje, o que eu tenho, riqueza também é uma coisa muito relativa. Para você, eu posso ter uma condição muito boa, mas para outra pessoa, rapaz, esse cara não tem nada, né? E a riqueza é quando você começa a ter um pouco mais do que você precisa. Se você ganha 100 mil reais, é algo bem significante. Você ganha 100 mil reais. Mas se você tem um padrão de vida de 101, cara, tu vai ser liso a vida toda. Escuta o que ele está dizendo. Ser rico é ser feliz gastando menos do que você ganha. É isso. Em resumo. Meu sogro sempre disse, e se você E se for... Você é modesto. Olha, se você ganha 5 mil reais e gasta, e sua despesa é 3, meu irmão, vai aparecer. Você vai conseguir ter sua casa. Eu conheci uma senhora que servia café num banco, numa agência de banco, que ela tinha 5 casinhas. Tirada de onde? Tirada desse dinheiro. Sustento, porque gastava menos do que ganha. 5 casinhas e tinha uns aluguéis dela que fazia a composição do... Teve um amigo meu dizendo assim, né? Rapaz, galinha que começa a nadar com pato se afoga. Isso é o cabo que começa a ganhar o dinheirinho, começa a conviver com os ricos mesmo, quer fazer as mesmas coisas e acaba se afogando. No nosso setor tem muito isso. Eu me afoguei umas 4 vezes, mas eu sem nadar bem. No nosso setor tem muito isso. O cara começa a ganhar. A primeira característica do cara da confecção. Compra um carrão. Compra um Hilux. Fica rico, compra um Hilux. Compra um Hilux. E assim, cara, eu nunca quis viver a vida de ninguém. Meu irmão, tem gente que olha a revista daqueles homens mais ricos. Meu irmão, você me mata. Alan, tu vai ter a salvação, meu irmão. Tu vai dizer quem são os homens mais ricos do teu condomínio, da tua cidade, do teu país. Eu não quero saber, porque eu não vivo a vida de ninguém, Ricardo. Eu vivo a minha vida. Você não olha para o lado, olha para frente. Não, o meu foco é o meu negócio. É o que eu tenho vontade de fazer. Eu sou o melhor comprador de terreno. Por quê? Porque o corretor não precisa ir atrás de mim, não. Eu que vou atrás do corretor. Eu olho um terreno, eu olho um prédio, eu olho uma oportunidade de negócio. Eu escolho. Eu tenho um foco, rapaz, eu quero fazer isso aqui. Eu acho que essa esquina aqui dá pra gente derrubar essa casa e fazer um ponto de farmácia. Rapaz, eu acho que eu posso pegar essa casa aqui, dar um tapa e alugar, entendeu? Olha aí, então, que coisa boa. Cuidar da vida dos outros, eu acho que não cabe, né? Se você... E o dinheiro da outra pessoa não vai te ajudar em nada. O Elano é um daqueles que, pelo que ele fala aí, ele não tem inveja de ninguém. Ele trocou a inveja pela admiração. Ele admira quem se deu bem na vida, tanto que ele assistia todos os programas Conexões, né? Mas ele não inveja nada de ninguém. Ele quer saber do negócio dele, da vida dele, lutar e acabou o cara doce. Eu acho que tem que ser assim, né? Eu acho não, tem certeza, né, Elano? Elano, e tua esposa? Me conta essa história, mas tu começou a namorar a menina quando ela tinha 13 anos de idade. Isso é crime, bicho. Naquela época não era não, né? Eu já vou fazer 30 anos de casado e assim, ela casou, não estava grávida. E hoje o sucesso que a gente tem, Ricardo, eu não tenho dúvida de dizer, porque a gente viveu isso junto, né? Desde lá do primeiro corte que a gente fez, como você começou a dizer aqui no chão da nossa casa, ela estava ali do meu lado, né? É uma menina sem vaidade, dádiva, né? Bonita ainda. E só para você ter ideia, a Viviane nunca comprou uma joia, nunca saiu para comprar uma joia. Todas as joias que ela tem... Foi você que deu, foi eu que dei. A ponto de... Tu é meu primo, bicho. A ponto de dizer o seguinte... Achando que ele é meu primo. Ei, para aí que... Pra que isso? Pra que você tá... É igualzinha. Tem uma lá em casa que é do mesmo jeito. Deixa eu te falar uma coisa. E aí, 30 anos de casado já, né? 30 anos de casado. Rapaz, é aquela história. Um homem bem casado, vale por 2, viu? É ou não é verdade? Rapaz, eu sou muito bem casado. Eu não sei ela, mas... Vale por 2, vale por 2. Isso vale por 2 lados. Mas me diga aqui. Você me falou aqui... tua história não é muito contada. Eu creio que seja a primeira vez realmente que o grande público vai entender a sua história. O sonho dele era produzir 1000 peças, hoje ele produz milhares por ano, certamente
passa de 1 milhão de peças e ele vai contar essa história, continuar contando essa história depois desse intervalo. Fica aí, a gente volta já já. Você disse que começou a vender banana quando você tinha 13 anos, mas foi um primeiro negócio ainda com criança. Como é que foi? Antes da moda, qual era o teu negócio antes da moda? Ricardo, como eu te disse, eu sempre fui muito preocupado com a questão financeira, né? Via que meu pai era mais velho, que eu poderia perder em algum momento aquele pai, e eu ficava com aquilo na cabeça. Rapaz, como é que eu vou me sustentar? E durante esse período de vida, de 16 a 20, eu comecei a confecção com 27 anos, né? Eu tentei empreender em vários setores, né? Lembra naquela época da expansão das linhas telefônicas, comprei ações, né? Da Telebrás, ainda com o pessoal da Pax, que era do Deusmar Queiroz, grande né? Deusmar. Outro cara campeão, que a gente tem que sim se espelhar num cara desse, né? Sentou nessa sua cadeira aí. Pois é, sabe. Que honra a gente estar aqui sentado num lugar que muitas pessoas que contribuíram para o crescimento do nosso estado já estiveram, né? Nosso presidente Beto. E aí eu tentei sempre me virar de um jeito. Teve a época que, nos anos 90 ali, todo mundo mais desocupado, assim, eu diria, ia para o Paraguai. Tinha anúncio no jornal, para quem não sabe, Não tinha jornal... Tu era sacoleiro? Não, sacoleiro é coisa de rico, eu era muambeiro. Sacoleiro é coisa de rico. E era um negócio... Como era tu ia de avião, esse negócio? Rapaz, tinha anúncio no jornal aqui para garotada aí que não sabe, mas tinha um jornal impresso que a gente ia na banca comprar. E tinha lá os classificados. Hoje o que a gente vê aí na internet era classificado no jornal e dizia assim: passagens aéreas, não, passagem internacional. Paraguai e Argentina. Isso a gente ia de ônibus, meu amigo, era 11 dias no mínimo para ir e voltar, num sufoco maior do mundo, comprando aquelas porcarias. Muitas vezes chegava aqui tudo quebrado. Mas a gente naquela ânsia de querer fazer alguma coisa, mas logo eu percebi que aquilo ali não dava certo. Primeiro que era algo arriscado. Ilegal, não deixa de ser, ilegal, totalmente. E aí isso me abriu os olhos, eu disse, rapaz, não posso pisar na bola. Aí abri uma empresa, um CNPJ, e comecei a trocar essas viagens para São Paulo. E aí já constituí uma empresa com CNPJ e comecei a comprar, até o ponto de isso já não fazer mais sentido. E a gente trabalhava, Ricardo, num centro bem popular que tem aqui em Fortaleza. Hoje não tem nem tanta força, mas o nome era Beco da Poeira. Para quem não conhece, esse Beco da Poeira ficava ali no centro da cidade. Ainda fica, né? Ainda fica. Hoje fica um pouquinho mais afastado, fica ali na Tristão Gonçalves, mas muito precário. Algumas pessoas trabalhando, muito com o pessoal com venda de celular, mas a confecção... Naquela época era realmente muito... A confecção era um polo popular, né? E muito forte. Só uma perguntinha, o Beco da Poeira naquela época foi o precursor da Zé Avelino, de tudo que acontece, do Centro Fashion? Sim, o precursor. E era Beco da Poeira porque antes, acho que no governo ainda da Luiziane Lins. Não, Maria Luísa. Luiziana Lins é de ontem. Maria Luísa. Era literalmente um poeiral maior do mundo. Aí veio o Juraci Magalhães e deu uma cara, deu dignidade, eu diria, para aquelas pessoas que trabalham. Né? Organizou o meio de campo. E a gente começou ali e começamos a revender confecção, roupas com aquelas estampas e poucas quantidades, e o dinheiro a gente apurava, vendia, comprava o almoço para vender a janta e essa coisa. Sim, mas lá no Beco da Poeira tu não vendia confecção ainda não. Tu chegou a vender, era brinquedo no começo, eu vendia brinquedo, sim, mas logo depois eu vi que o negócio não estava dando mais. Qual foi a luz que aconteceu na tua vida que tu pulou do brinquedo para confecção? Rapaz, eu acho que porque não tinha rentabilidade, não tinha ganho. Quem foi que trouxe? Rapaz, tá aqui, ó, estão vendendo aqui. Tá. Aí eu disse para um amigo meu compadre, amigo, que esse é o cara... Vale outro programa com ele, o Ronaldo, meu compadre, cara que também era meu fornecedor. Eu disse, compadre, esse aqui é o último dia que eu trabalho com esse negócio aqui, com esse ramo. Ele disse, rapaz, tu é doido, tu vai acabar isso, não, como é que tu vai comer? Eu disse, escreva o que eu estou lhe dizendo. E aí foi no dia 30 de dezembro, janeiro, dia 3 de janeiro, eu já virei, já comprando confecção para revender. Mas aí muito pequeno e com o capitalzinho que sobrou ali da venda dos brinquedos, que a gente apurou. E a gente começou a comprar mercadoria pronta.
Em um determinado momento, a dona Viviane chegou para mim... Sua esposa? Sim. Já era casado com ela? Sim. E aí a dona Viviane chegou para mim e disse assim, meu filho, tem uma moça que chega aqui com 2 sacolas cheias de modinha, e eu nem sabia o que era modinha. E as pessoas vão até a ela e pegam aquela mercadoria, logo acaba. E eu digo, e aí, o que é que você acha? Aí ela disse, eu acho que a gente poderia fazer algo do tipo. Eu digo, pois vamos fazer. Compre lá 3 ou 4 peças e a gente vê o que é que a gente consegue. O capital do Elano junto com a Viviane deu para cortar 36 peças. Isso a preço de hoje, o que era? Uns 50 mil? 50 mil, o que é que tu disse? 50 mil reais, né? Rapaz, só para tu ter ideia, quando eu fiquei rico, eu comprei um Fusca de 2 mil reais. Como é que tu tá falando de 50 mil reais, rapaz? Então tu tá falando coisa de R$1.000? R$1.000. É mesmo? Quer dizer que tu começou o teu negócio... Menos de R$1.000. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quer dizer que tu... Só para você ter ideia, a peça que eu vendia, que foram essas 36 peças, era R$7, dinheiro de hoje. Égua, macho. Era nada. A confecção tem todo essa possibilidade. Eu vejo muito... Tu começou do zero mesmo, literalmente. Eu não tinha um talão de cheque. Aqui eu gosto muito de falar isso. As pessoas sempre querem ganhar milhões. Muito mais do que dinheiro é a gente ter credibilidade. E a gente sequer tinha um talão de cheque para comprar. E a gente... Quem foi que te deu esse capitalzinho de R$1.000 aí para tu começar? Teu pai, né? Meu pai. E aqui eu já fui ao encontro dele. Oh, meu Deus, toca no coração desse homem, porque o homem era duro. E, rapaz, Deus tocou realmente o coração dele. Eu fui chegando e disse, diz, meu filho, o que é que tu tá precisando? 1.000 conto para comprar. Eu disse, pai, tô precisando de R$1.000 para começar ali um negócio. Dado não, emprestado. A gente tinha que repor. Prestar conta com ele. Aí tu pegou essas peças, levou para casa. Tu nunca tinha pegado... Nem eu, nem a Viviane. Tinha nada com moto, não sabia zero. Viviane colocou pelo avesso as peças, descosturou, fez a modelagem. Uma amiga da mãe dela foi lá ensinar como faria. Isso aí é osmose reversa da confecção. Ele pegou a peça, desmontou, né? Isso. Para poder aprender a fazer. Isso. Bicho danado. Eu sou canhoto, né? Então a Viviane fazia ali os moldes e eu cortava na tesoura na mão. E tu nunca tinha cortado uma confecção? Nunca fez nada? Rapaz, eu tenho um talento para mão, assim, trabalhos manuais. Hoje em dia, na pandemia, minhas meninas, todo mundo em casa, né? Minhas meninas viram que eu peguei um lápis lá dela e comecei a desenhar. E aí elas ficaram tudo espantadas. Pai, só sabe desenhar, e depois me deram o material. Mas enfim, trabalhos manuais eu conseguia fazer. Cortou ali direitinho, aprendeu, fez 36 peças. 36 peças, saí para vender, vendemos. E no decorrer, como eu lhe dizer, as pessoas, Deus vai colocando as pessoas certas, no canto certo. Nós conhecemos um fornecedor. Isso foi quando, Elano? Isso é nos idos de quando? Essas 36 peças que você vendeu? Nós temos 27 anos de mercado, né? Nem sei a conta aí como é que tá. Pô, foi um dia desse, né, cara? Não, é muito tempo. Dos anos 90, né? É mais, 90... 95, mais ou menos, 94. É mais. E aí, a gente conheceu um fornecedor... 98. 25 menos 27, 98. Isso. A gente conheceu um fornecedor de tecido, um pequeno atacadista. Na época, ele estava também começando. E aí, esse cara nos deu crédito. Que é a questão da credibilidade. Seu Luciano Cajazeiros, que certamente também está nos ouvindo, rapaz, ele nunca disse assim... Ele vendeu o que para você? Tecido? Tecido. Sem limite. Sem limite. Você ia lá e pegava o tecido dele. E o Elano aí andava de topica ou de ônibus. O seu Luciano, dona Viviane ia lá, separava a mercadoria e o seu Luciano mandava o irmão deixar a gente na nossa casa, que até então eu tinha conseguido comprar um carro, uma Paraty, e tinha vendido a Paraty, porque morava na casa da sogra, vendia a Paraty para dar de sinal num apartamento, edifício Rubi, ali na Bezerra de Menezes, atrás da igreja... não lembro o nome da igreja, mas enfim. Eu sei, aquela igreja da Bezerra de Menezes, sei qual é. Tu conhece esse cabo aqui? Vamos ver se tu é bom mesmo de memória. Bota aí o... Porque o Elano é muito meu amigo, eu lembro muito bem de quando ele começou, comprando aí 5 quilos de malha, quando ele começou, e uma boa tarde. Rapaz... Isso aí eu tentando entender. Rapaz, quem conhece a história do Elano? Aí o Cid Holanda, lá do Maraponga Martimoda, me deu o telefone desse cabo que é representante, né, de tecido e tal.
E aí eu me esqueci do nome dele. Não, calma. Quem é essa figura? Isso aí não é representante de tecido, não. Isso aí é o Geraldinho. Geraldinho é a principal pessoa do Maraponga Marte Moda. Ele é corretor de moda. Nosso setor tem também os corretores, né? E uma classe assim que a gente deve muito, muito mesmo, porque sempre nos deram a preferência de levar os clientes. Corretor o que é, Ricardo? Esse corretor, eles acordam 4 horas da manhã, saem de casa, eles vão ali para a rodoviária, para o aeroporto, basicamente, hoje para o centro da cidade, pegam esses clientes que vêm do norte e nordeste, atrás de comprar essa confecção aqui do Ceará, e leva nas suas fábricas, nas lojas, no Maraponga Marte Moda, que é uma referência. E esses corretores sempre nos deram essa preferência de levar na VIP Fashion. Caímos na graça deles. Olha aí. E o nosso Você resultado... caiu na graça, você paga a comissão dele bem direitinho, ele gosta, você dá um mimo, ele vai e volta, né? Ricardo, eu diria o seguinte, que todos fazem isso. Isso faz parte. Faz parte. Mas tem que ter o network, tem que tratar bem, tem que, né? A gente sempre valorizou. Tem a empatia, A né? gente sempre valorizou essa parceria, uma parceria saudável. Essa turma da moda que está entrando agora só pensando em venda online, ainda não entendeu qual a importância dessa turma, mas é uma turma que traz negócios, traz negócios para a gente. E o Geraldinho é esse cara que fez, ele, além de ser corretor de moda, Geraldinho é como se fosse o gerente comercial. Como se fosse, não, é o gerente comercial do Maraponga Marte Moda. Foi ele, inclusive, que nos visitou na nossa primeira fábrica, ali na rua Tianguá, e nos convidou para o Maraponga Marte Moda. Eu acabando de sair de um mercado bem popular, como eu estava lhe dizendo, que era o Beco da Poeira. Deixa eu fazer uma analogia aqui, só fazer uma comparação aqui. Você falou que o Beco da Poeira foi o precursor da Zé Avelino, do Centro Fashion, desses mercados de confecção bem populares que tem ali no centro. Mas você sabia um concorrente do Beco da Poeira que faz muito sucesso com confecção hoje? O nome é meio esquisito, mas é a verdade, o Buraco da Gia, né? O Buraco da Gia é uma coisa semelhante ao... Nós estamos falando aqui de Beco da Poeira e Buraco da Gia. Quem está assistindo a gente dos outros estados deve estar pensando, isso então é doido, né? Beco da Poeira e Buraco da Gia. Mas o Buraco da Gia é em frente à Catedral. Isso. E é um centro de confecção também, né? Isso. Não é verdade? O Buraco da Gia é uma coisa bem semelhante, apesar de infinitamente menor do que o Beco da Poeira. O original Beco da Poeira. Agora a Zé Avelino todinha ali foi transformada, né? Uhum. Aí veio através do Filomeno o Centro Fashion, né? Hoje... Filozinho, um abraço pra você. Gente muito boa. Que tá fazendo outra ali na Praça da Estação também. Estação Fashion. Estação Fashion. Estarei você ainda lá. tem loja nesses locais também? Sim. Nós temos outro shopping popular no centro da cidade, mas é mais ligado a celular, essas coisas, que é o Mercadão Shopping, que esse é nosso, né? Certo. E eu tô no metrô. E vou estar também lá na Estação Fashion. Você tá no Centro Fashion? Não estou no Centro Fashion, mas vai pro Estação Fashion? Vou, sim. Ô, caba danado. Vamos lá. É um cara brilhante. Não, cara brilhante. Você começou, então, em 98, com 36 peças a R$7, da 3x7, 21... com menos de cerca de R$300, você começou vendendo, foi a primeira venda que você fez, em torno de R$300. E aí o que acontece? Você começou a prosperar, viu que o negócio tinha futuro e começou. Quando foi que você sentiu que realmente o negócio... Não, agora o negócio aqui estabilizou, cresceu, vamos expandir. Quando foi que caiu essa ficha sua? Ricardo, eu sempre fui assim, a questão do dinheiro não me move. Se você disser assim, Alan, tu produziu e vendeu isso e para ganhar quanto, eu não faço essa conta e faz muito tempo que eu não faço essa conta. Eu faço conta, o meu primeiro desafio era de quantidade de peças. Eu tinha um vizinho lá que produzia 1000 peças por mês e eu botei aquilo na cabeça. Cara, eu estou fazendo 36. Quando eu fizer 1000 peças por mês, eu vou ser um homem rico. E logo vieram essas 1000 peças e a gente acabou ali no Beco da Poeira se tornando referência. Só para você ter ideia, eu nunca quis atrair o cliente final para a gente. Eu sempre busquei essa oportunidade, de dar essa oportunidade às pessoas de estarem revendendo o nosso produto, ganharem dinheiro, e assim foi. Então assim, lá no Beco da Poeira eu tinha um espaço onde eu praticamente
guardava a mercadoria e saía distribuindo. De quem era o Beco da Poeira? Você pagava público. aluguel para... Era público. Público. Então você não pagava aluguel. É como se fosse um mercado municipal. Sim, o mercado central, o mercado de carne, o mercado. Sim, é como se fosse um mercado Você municipal. tinha que ter uma autorização da prefeitura para usar aquele lugar. Isso mesmo. E aí você começou a vender. E aí o negócio Eram mais de cresceu. 2.000 boxes. E a gente atendia, sei lá... E você era o maior de todos. Chegou ao maior de todos. Maior de Quando você não está mais... Acabou, né? Mudou. Sim, é. Quantas O perfil da peças nossa você mercadoria mudou, né? Uhum. E aí, foi uma parte uma decisão bem difícil. Você produzia quantas... Você produzia e vendia quantas peças quando você saiu de lá? Já que 1.000 era o seu sonho. Diabo, esse tempo para passar rápido da porra. Quase meia hora já. A gente já produzia naquela ocasião em torno de 25 mil peças. 25. O cara começou vendendo, Alisson, 36 peças a R$7, né? Você vê 7,42, 260 reais. E 36 peças. O sonho dele era produzir e vender 1.000 peças. Ele saiu do Beco da Poeira produzindo e vendendo 25 mil peças. Isso é a maior prova de que sonho não tem limite, Alan. Sonho não tem limite. Se Deus fosse criar uma pessoa para pensar pequeno, não tinha gente, só tinha rato no meio do mundo, né? Micróbio. Então a gente tem que pensar grande. E o cara com 25 mil, depois ele vai dizer quantas peças ele produz hoje. Não quero que você diga agora, não. Mais tarde você vai dizer. E aí você expandiu. Qual foi a sua primeira loja fora do Beco da Poeira? Tá. Aí essa decisão que eu estava te contando aqui, eu cortava isso na sala lá de casa, de um apartamento que hoje não tem mais do que 60 metros quadrados. E aí aluguei uma garagem ali no Montese, em frente a esse meu primeiro fornecedor, Luciano. Que na minha cabeça era o seguinte: rapaz, acabou o pano aqui, eu passo ali pro outro lado da rua e pego o pano e corto aqui. Né? Mas o galpão era tão simples que eu levei minha mãe lá. E aí já todo achando que estava... cresci, saí da minha casa, aluguei aqui um galpãozinho. Quando eu abri a porta aqui do galpão, minha mãe olhou e disse: meu filho, eu não vou entrar não, que isso vai cair na minha cabeça. Era na Gomes de Matos ou era ali pertinho? Era na Joaquim Pimenta. É uma rua paralela a Gomes de Matos. E aí muito pequeno, muito simples, e eram só mesas de corte, porque o nosso modelo de negócio também, Ricardo, já começou assim. Nós nunca tivemos estrutura de fábrica, né? Então o que é que eu faço até hoje? Eu compro o produto, eu desenvolvo o modelo, corto e mando para as oficinas de costura. É porque o nome facção ficou feio, né? Mas era a antiga facção, né? Eu fui presidente da nossa entidade, uma coisa que me dá um orgulho maior do mundo, né? Do Sindicato de Confecções. E naquele período a gente entendeu que as facções criminosas, né, estavam chegando no estado do Ceará, infelizmente, e isso trazia, assim, uma preocupação, né? Como é que você vai tratar ao telefone com a facção? É da facção? Eu tive um caso na nossa fábrica mesmo. O nosso encarregado das oficinas, ele se acidentou numa moto dele, caiu, desmaiou. Ao acordar, tinha um policial em cima dele, né? Para, lógico, fazer ali a verificação se estava tudo bem. E o rapaz foi tornando. E Você trabalha com o quê? Trabalha onde? Ele disse: rapaz, eu sou chefe de facção. Rapaz, isso é um cara cristão, e tudo daqui que ele se justificasse. E aí a gente que mostrasse que um macaco não é um peru, né? E aí a gente lá, como presidente do setor, a gente começou a orientar, e hoje já está isso muito claro, né? São oficinas de costura. Oficinas de costura. De costura. Que esse é o modelo de negócio que você terceiriza. Exatamente. Meu amigo Elano, já estamos com 32 minutos de programa. O tempo passou bem rapidinho, a gente nem sentiu, porque a conversa é boa pra caramba e é verdadeira. E aí o tempo passa rápido. A gente vai para um primeiro intervalo, um nosso intervalo do programa. E se fosse você, meu amigo, minha amiga, eu ficava aí. Porque não é toda hora que esse cara disponibiliza o tempo dele para contar a história dele. Uma história feita com muito trabalho, dedicação, com muito carinho pelo que faz, com muito amor pelo que faz, com muita luta. E ele conseguiu, e você vai ver, ele vai contar quais são os números dele na atualidade. Um cara que começou produzindo 36 peças, que custavam mais ou menos R$260. O sonho dele era produzir 1.000 peças, hoje ele produz milhares por ano, certamente passa de 1 milhão de peças,
e ele vai contar essa história, continuar contando essa história depois desse intervalo. Fica aí, a gente volta já já. De volta ao Conexões Especial, e bote especial nisso, meu amigo Elano Guilherme, da VIP Fashion, contando aqui a sua história magnífica. Grande Elano, me diga uma coisa aqui, vamos lá. Estudo, tu chegaste a se formar, tu trabalhou muito cedo, tinha essa ânsia de empreender, deu tempo de estudar, Elano? Rapaz, eu sempre fui um aluno cobra. Quer dizer o que com isso? Como é um aluno cobra? Rapaz, eu passava se arrastando, né? Eu não sei se eu tinha alguma dificuldade. A questão da liderança sempre foi uma coisa muito forte na minha vida, né? Então, eu sempre fui presidente de Grêmio, né? Por onde eu passei, e saía da sala de aula e tal, enfim. Mas aí, depois de maduro, né? Eu fiz faculdade de administração de empresas, totalmente por questão pessoal, né? Mas isso nos ajudou bastante. Você chegou a se formar em administração? Sim, eu me formei com 40 anos de idade e naquele momento o que é que eu percebia? Chegava ali um rapaz recém-saído da escola, com 18 anos, eu muito atento, era o primeiro a chegar na sala de aula, o último a sair, deixava o celular desligado e prestando atenção no que o professor dizia ali, e um cara de 18 anos, sem nenhuma vivência ainda no mercado, né, empresarial, chegava e levantava a mão, professor, isso. Tu já sabia a resposta de qual Rapaz, não que eu soubesse, mas o professor ia dar uma resposta e muitas vezes eu digo, epa, isso aqui serve para mim. Você vai pegando. Vai pegando. É isso aí. Deixa eu te fazer aqui um questionamento que é interessante, que eu não consigo entender, sabe? Primeiro, eu sei que lá em Pernambuco, não sei se é em Caruaru, tem um centro de moda muito grande, né? Um centro em que as pessoas compram muito lá. O que é que faz uma pessoa vir comprar de ti, que você disse que vende muito pro Norte e Nordeste? Você vende mais pro Norte e Nordeste do que propriamente pro Ceará. O que é que faz uma pessoa dessa vir para o Ceará e não ir para esses centros de Pernambuco, da Bahia? Ricardo, olha, o Ceará é um estado reconhecido nacionalmente pela moda de qualidade. Tem um selo. Comprou uma mercadoria do Ceará, uma confecção feita no Ceará, você está comprando um produto de excelência. Aí que eu não sabia. Diferente do Pernambuco. Sim. O Pernambuco é conhecido. Elano, tem boas fábricas no Pernambuco? Certamente. O pessoal sabe trabalhar? Certamente. Mas não tem um selo de qualidade. Mas não tem um selo de qualidade. E Elano, onde foi que o Ceará adquiriu isso? Meu amigo, como eu lhe disse, eu sou acostumado a viver com pessoas bem mais velhas. O último, infelizmente, governador que nos ajudou, porque assim, o Dr. Edson Queiroz, que eu tive o privilégio de receber, de conhecer, primeiro, porque era contemporâneo do meu pai. Se meu pai fosse vivo, estaria fazendo 99 anos. O seu Edson está fazendo 100 anos agora. Esse ano. E eu fui homenageado lá na Câmara Municipal, através do vereador Márcio Martins, que nos concedeu essa medalha. Imagine um moleque que começou a trabalhar para escapar, né? Receber uma homenagem da Comenda, que tem o maior empreendedor do Ceará, quem sabe do Brasil, né? O senhor Edson Queiroz. E o último governador que nos ajudou, e o senhor Edson dizia o seguinte, que a maior política governamental que existe é quando o governo não se mete com os empresários. Ele estava certíssimo. Na frente do tempo dele. Com certeza. E o último governador que nos ajudou foi o Vigílio Távora. Literalmente. O nome dele aqui Vigílio Távora, e aí eu não sou dessa geração. O governador Vigílio Távora pegava a turma do Ceará, da moda, levava para as feiras lá de São Paulo e fazia estandes coletivos, levando, além da moda, levava castanha, cachaça, a palha, o artesanato, vendia de maneira institucional a nossa moda. E aquele selo de qualidade vem Então é daí. Isso que atrai o pessoal aqui para Fortaleza. Eu tenho que tirar o chapéu também, que também já estiveram os dois sentados aí na sua cadeira do Conexões, que é o seu Manel e a dona Mana Holanda, né? Sim. Eles aproveitaram esse boom do Vigílio Távora, dito por eles aqui, por isso que eu sei disso. Sim. Criaram o Ceará Summer Fashion, né? E o Maraponga Martin Moda, eles também são
pessoas que a gente admira e que tem que ser reconhecidos como levar moda de qualidade pro Brasil. Olha, ou não é verdade? O pessoal às vezes brinca assim, o Maraponga ficou velho. Hoje o Maraponga é o maior instrumento da moda do estado do Ceará. Ninguém pode... Faz muito tempo. Há muito tempo, mas hoje ainda, você não pode pensar na moda do Ceará sem o Maraponga Marte Moda. Algo importante demais, como foi a Moceu Tabosa há tempos atrás. É um símbolo da moda. O que me deixa O preocupado. bairro da Maraponga deve muito a eles. Imagine, a Maraponga hoje é ali na esquina. Mas há 30 anos, sei lá, 40 anos. É por aí. O seu Manuel transformar um galpão, que era uma fábrica de imóveis, num shopping que onde nem se falava em shopping. É um monstro. Tem que tirar o chapéu. Deixa eu te fazer outra pergunta aqui. Um abraço, seu Manel, dona Mana, um abraço. Cid, um beijo pra ti. Pessoas que a gente respeita e quer bem demais. Demais. Você tá falando, às vezes, eu sinceramente, Elano, tô falando, eu te perguntei aqui em off. Rapaz, Elano, deve ter sido muito difícil o começo pra ti. Aí tu chegou e disse assim, foi fácil. Eu digo, é a primeira vez que vem aqui dizendo que foi fácil o começo. Porque você gostava tanto do que fazia, trabalhava de domingo a domingo, que a cor ficava feliz e o dinheiro entrando, né? Mas aí eu te pergunto, se o Ceará é tão bom, se aqui tem um selo de qualidade, o que é que leva uma Guararapes a fechar? Eu acredito que foram questões políticas. Eu acho que deixou de ser interessante a operação empresário, infelizmente, assim. Quando não dá no lucro, vai embora e fecha. Eu acho que vão transformar aquilo ali num outro shopping, né? Não é que o setor ou que o empresário necessite basicamente da ajuda do governo, né? Mas eu fico pensando, a coisa do Ceará, institucionalmente, a questão da moda e de outros setores... Tem cidades, Ricardo, você que é uma pessoa que gosta de viajar bastante, tem cidades que vivem à procura de desenvolver algo para atrair o turismo. Vamos falar aqui de um passado aqui, os humoristas. Cadê os nossos... O que é que o Estado faz institucionalmente? Pô, nós somos aqui terra do Chico Anísio, Tom Cavalcante, Renato Aragão, sem falar dessa turma toda nova aí. Nós temos aqui um amigo, o Jader Soares, que ele cuida do Teatro Chico Anísio. Meu amigo, qual é o incentivo que tem isso? Você já imaginou em qualquer cidade do mundo se tivesse nascido Chico Anísio? E o meu nome, sabia que é por conta do... pessoal, eu gosto muito dessa questão, né? Elano é um nome relativamente diferente. Elano era o irmão do Chico Anísio. Da Crédimos, né? E o meu pai dizia assim, rapaz, eu vou botar o nome desse meu menino de Elano, porque Elano é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Imagine, o cara que é irmão do Chico Anísio ainda ser mais inteligente. Mas eu acho, voltando para o nosso tema, que falta o incentivo, sim, de políticas que possam desenvolver o humor do Ceará, a moda do Ceará. Lembra do futebol de salão? Nós temos mais ou menos a mesma idade. Cadê o futebol de salão do nosso estado? Elano, mas não acabou. A Confederação Brasileira de Futebol de Salão era aqui no Ceará, ainda é, Sim, não acabou. Já foi embora. E o futebol de salão existe em todo canto e tira outros atletas, enfim, um monte de coisa, o artesanato. Confuso. Eu fiz um carnaval em 2019. Tu já imaginou o cara fazer um carnaval lá no Rio de Janeiro para divulgar a moda e a cultura cearense? Qual foi a escola de samba? União da Ilha do Governador. Tive aqui, bati em todas as portas, só levei não. Rapaz, quem eu te levei ajudou? tanto não também na minha vida, que se não fizesse bem pra gripe, eu nunca mais gripava na minha vida. E o pessoal dizia assim, rapaz, tu é doido, como é que tu vai fazer um carnaval? Tu sabe quanto é um carnaval no Rio de Janeiro? Só se tu for botar no teu bolso. Ricardo, e por incrível que pareça, os pequenos ajudavam e fez acontecer. Deu certo? Você Sim, fez? Claro. Acaba danado. Elano, o tempo tá passando, cara. Eu poderia passar 3 horas conversando contigo, a conversa é boa demais. Quem foi que criou esse nome VIP Fashion? Esse VIP Fashion era um nome que eu resolvi, né? Não tinha o Fashion, a princípio era só VIP. E VIP, né? Apesar do nome ser pessoas especiais e tal, é a inicial da Viviane, né? VI de Viviane, P do nome de solteira dela. Porto. Olha aí, rapaz, que beleza. Então, ainda deu sorte, né? Talvez tenha sido por isso que tudo foi fácil pra ti, né? Rapaz, foi muito rápido, literalmente. Elano. E Deus nos abençoou e a gente chegou até aqui.
E espero que a nossa história, que foi contada aqui nesse tempo, sirva de inspiração para outras muita pessoas. Gente, com certeza, com certeza. E foi para ele, foi a primeira pessoa que veio aqui no programa e disse que foi fácil. Que isso fluiu naturalmente, né? Que não foi... Eu perguntei para ele ali fora, mas tu já se aperreou uma vez na tua vida, rapaz, antes de entrar no ramo de moda, de confecção. Mas depois que eu entrei, depois das 36 peças, eu nunca me aperrei na minha vida. Eu digo, égua, deixa eu pegar nele aqui para ver se... Realmente a primeira pessoa que diz isso, porque o cabo é apaixonado pelo que faz. Tem muita fé, Elano? Reza muito? Ora muito? Rapaz, Ricardo, eu sempre acreditei nos propósitos de Deus, sabe? Como ele disse, eu nunca fui atrás de... Eu faço ainda, empreendo muito em outros setores, além da confecção, mas eu nunca vou... O meu foco não é, eu vou ali ganhar mais R$1.000, ou mais R$10.000, ou mais qualquer que seja o valor. O meu objetivo é desenvolver. Hoje a gente vende confecção, a gente vende moda feminina, mas com propósito de transformar a vida de mulheres. Rapaz, eu costumo ir pouco às lojas, porque eu fico na fábrica, mas todas as vezes que eu vou, eu recebo o depoimento. Não sei se eu estou ficando velho, mas eu sou fácil de chorar. Eu choro fácil. Porque eu chego lá, vejo revendedoras que dizem assim, seu Elano, trabalho com o senhor a vida toda, deixa eu lhe dizer, eu estou comprando aqui a roupa porque eu vou para a formatura... Da filha, né? Eu vou para a formatura da filha, que graças a essa mercadoria que o senhor vende e dá a possibilidade da gente revender, eu sustentei a minha casa, sustentei minha filha, enfim, são depoimentos que mexem com a gente. E todo dia eu saio de casa... Eu peço a Deus, Deus abençoa, Pai. Abençoa a todas as pessoas que trabalham com a gente, abençoa as pessoas que compram nossa mercadoria, que essas pessoas possam levar essa mercadoria em paz, que possam revender sua mercadoria, que possam trazer o sustento para suas casas com dignidade e paz. Esse é o nosso pedido todo dia quando eu saio de casa. Beleza pura, meu amigo. Que coisa boa. Esse caba fala, tem uma desenvoltura sensacional, um vendedor nato, mas começou a falar com 4 anos de idade. Rapaz, minha mãe disse que eu era gago, né? Aí desembestou e não parou mais de falar. Elano, para encerrar aqui, quais são os números da VIP Fashion hoje? Para quem começou fazendo 36 peças, vendendo a R$7 cada peça, quantas peças você produz hoje? Ricardo, a nossa produção, nós mudamos o nosso produto, né, ao longo desse tempo. Hoje a gente vende um produto com valor agregado bem maior, as pessoas... Mas eu diria o seguinte, que a pessoa que tem R$1.000 ou que não tem R$1.000, mas que tem a vontade de empreender, ela pode começar um grande negócio. Você fez as contas aí rapidamente e disse que eu tive início lá com menos de R$300. Hoje, com R$1.000, se você tiver um talão de cheque ou passar no cartão, a gente, chegando na nossa loja, a gente divide isso em 5 vezes. E você já começa a revender. E já começa a revender, né? Hoje a gente tem um produto, um ticket médio aproximadamente de R$80, né? Você produz quantas peças por mês? Hoje a gente produz em torno de 60 mil peças. 60 mil peças por mês. Mas a gente já... Um produto de 80. Hoje... 10 vezes maior, mais de 10 vezes maior do que o que ele produzia naquela época. Mas lá ainda, sei lá, no 4º, 5º ano de produção, a gente chegou a ser o maior produtor de lycra do Brasil. A gente cortou 120 mil peças mês. Ixi, porque era apenas um tecido. Hoje a moda feminina está muito dinâmica, então assim, a variedade de tecido é muito grande. A gente corta, sei lá, 12 tipos de tecidos diferentes, que diminui a produção, mas aumenta o ticket, mesmo, né? Assim, Elano, são de uma peça ticket médio de R$80, são 720 mil peças por ano, né? Hoje a gente tem oficina espalhada no Ceará praticamente todo. Nós estamos presentes em 36 municípios. De Penaforte a Camusim. O modelo de negócio é a oficina de produção, né? Oficina de costura. Pequenas oficinas. Quantas pessoas... Mas você tem a produção própria ainda, né? Não temos, nunca tivemos. Não tem? Nunca tivemos. Então tudo é terceirizado? Tudo é terceirizado. São quantas costureiras, vamos dizer assim? Hoje nós temos cerca de 100 oficinas de costura, que dá aproximadamente 600 pessoas, mais ou menos. 600 pessoas vivem em função da VIP Fashion. Trabalhando só VIP Fashion. Exatamente, graças a Deus. Se você multiplicar isso por 4, são 2.400 pessoas que, assim como aquelas que compram tuas peças para revender, essas pessoas produzem as tuas peças e vivem em função da VIP Fashion. São 2.400 pessoas, né? São 600 famílias, né? É muita coisa, bicho.
Pois é, nós estamos chegando aqui ao final do programa. Por mim, eu passava mais 3 dias conversando com ele, um homem de fé, um homem feliz com o que faz, um homem que gosta tanto do que faz, ama tanto o que faz, que conseguiu não se aperrear nenhuma vez depois que ele entrou pro ramo de moda, um ramo complexo. Ele fala que é tudo muito bom, mas tem muita gente que fica pelo caminho. Talvez não se dedique tanto, né? Ricardo, muitas pessoas que eram referência, né? Nossa, lá no início, desapareceram. Mas, aí um gancho para você, a gente sempre acreditou na questão dos imóveis, né? Então, assim, sobrou um dinheirinho, pronto, a gente comprava um terreninho, fazia uma casinha, fazia uns apartamentos, fazia umas lojas, e Deus ia abençoando cada vez mais. Tem gente que chega e diz assim, não é porque o juro tá alto, eu não vou tirar meu dinheiro do banco não sei o quê. Meu irmão, o dinheiro está desvalorizando. E nós já vimos esse filme em 91. Você lembra o que foi que aconteceu, né? O governo foi lá e Ricardo, tirou o dinheiro de todo mundo. Se não fosse o imóvel... Elane, eu não vou te fazer essa pergunta porque eu tenho medo de você não querer responder. Mas conte como você tem um shopping, cada loja como se fosse um imóvel, tá? Quantos imóveis, para quem começou zerado, com 1.000 conto, menos de R$1.000, e hoje ele tá aí, quantos imóveis tu tem? Só pro povo saber que imóvel é o melhor negócio do mundo, diz aí. Rapaz, eu nem falei de imóvel aqui com ele. Deixa eu Rapidinho, que só temos 2 minutos. Eu não vejo, né, nenhum negócio que tenha maior rentabilidade, que mesmo você comprando caro, ainda dá certo, é você comprar terreno. Né? Lógico, você tem que saber, você não vai comprar um apartamento lá de 2, 3 milhões de reais para alugar. Mas se você comprar um terreninho, arranjar uma construtora, construir, você vai ter rentabilidade. Eu vou para qualquer negócio com 2,5%. Hoje a gente tem uma carteira de mais de 400 imóveis. Mais de 400 imóveis vamos ter. Ele ganha mais dinheiro com imóvel hoje, me permita eu lhe dizer isso, talvez que com o negócio de confecção. Hoje, todo mês lá, e o imóvel está lá, hoje, não é? Hoje a gente, né, certamente a gente não vive mais da indústria de confecção que nos permite, mas foi ela sim que nos permitiu ir para esses outros segmentos, né? 400 imóveis, olha aí pessoal, esse negócio de juro alto, tira esse teu dinheiro do banco, porque o dinheiro está evaporando. É muito melhor você imobilizar e garantir o teu futuro num período... O negócio hoje está tão confuso, Elano, que o mundo, porra, tá aí o Trump aí, tarifando a China e tudo. A Europa, rapaz, o negócio da Ucrânia lá tá tão complicado que as pessoas... Eu soube agora, conversando aqui com grandes empresários, que o pessoal tá deixando de investir até em energia renovável para investir em arma. O mundo tá diferente, o negócio não tá igual como era antes. E tudo nessas horas é o mercado imobiliário, é o imóvel, que é a base sólida e a base da riqueza. Essa é a verdade. Tá aqui para contar a história. Lembrando que isso é apenas um patrimônio que você deixa porque você não leva nada. O que você leva é as amizades que você fez, o que você plantou, sua família. O bem que você fez. O bem que você fez. Esse foi o meu amigo Elano Guilherme, da VIP Fashion, contando a sua magnífica história aqui no programa Conexões. Lembrando que todos os domingos, às 8 da manhã, você já acorda bem, acorda um pouquinho mais tarde. E domingo, já assiste lá, abre logo lá o canal 8.1 TV Cidade Record e assiste o Conexões. E no próximo domingo estaremos aqui, em plena Semana Santa, com o nosso amigo Elano, contando a história dele lá na TV Cidade, sendo reprisado aqui esse programa. Muito obrigado pela grande audiência. Conexões com Ricardo Bezerra. Oferecimento: Mude Praia do Futuro. Apartamentos de frente para um belíssimo mar da cidade.